Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 2 do primeiro livro de Crônicas. Veremos as raízes, a extensão e a ordem do povo de Deus. Estamos estudando as genealogias bem no início do livro de Crônicas. Apanhe sua Bíblia, fazer uma leitura prévia, leia esse capítulo antes de nos ouvir, para você entender, ou então acompanhe, uma vez que a leitura é um pouco mais complicada, mas vale a pena você acompanhar. Pegue a Bíblia e nos acompanhe. Entre no nosso blog site também, se preferir, se desejar, acesse o conteúdo dessa narrativa, que você vai ter gráficos, ilustrações, tabela, e você vai também poder ter a parte segmentada desse trecho bíblico. Até o capítulo 9 estaremos vendo essa parte delicada das genealogias do povo de Deus. Como já havíamos dito, além de revelarem essas genealogias os privilégios e as responsabilidades daqueles que regressaram do exílio e explicar a eleição e a organização do povo de Deus ao longo da história, as genealogias do povo de Deus também preservam, de certa forma, a mensagem messiânica originada lá em Gênesis 3:15, quando Deus falou a quem? A serpente. Assim, essa parte 1, que vai até o capítulo 9, foi dividida em 3. As raízes de Israel, que vai até esse capítulo, verso 2. Então vamos concluir agora. A extensão e a ordem do povo de Deus, que começa no verso 3 e vai até o capítulo 9, versos 1a. Iniciaremos nesse capítulo. E continuidade de Israel a partir do verso B, do capítulo 9 até o final, no verso 34. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. As raízes de Israel. O verso 1 e 2 deste capítulo fala dos filhos de Israel e os cita, sendo ele 12, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade, Aser. São 12. São eles as 12 tribos dos quais geraram os 77 que foram para o Egito em busca de pão, e lá foram recepcionados por José, que, esperando por eles pela providência divina, os acolheu em Gósen. E lá cresceram, lá se multiplicaram, a ponto de tornarem-se numerosa multidão, que na época do êxodo já havia mais ou menos 5 milhões de pessoas. Como cresceu o povo de Deus, vindo de Abraão e de Sara, que geraram Isaque em sua velhice, tendo Sara uns 90 anos e Abraão uns 100 anos. Já imaginou? Os dois velhinhos, né? Nem já tinha passado a época até de ter filho, a mulher já tinha entrado na menopausa, não podia de jeito nenhum. Mas Deus prometeu, né? Então ela lá com 90 anos tem Isaque, seu filho. E agora uma multidosa, uma quantidade enorme de pessoas no êxodo, agora já perto de 5 milhões. Quem diria que dali sairia uma grande multidão? Deus tinha prometido para Abraão que sua descendência seria tão numerosa como os grãos da areia da terra, ou como os números de estrelas dos céus. Gênesis 22:17. Todos eles têm a sua importância e geraram ilustres homens de Deus em suas épocas. Mas Judá, o quarto, possuía a semente messiânica, aquela semente que Deus estava preservando desde Gênesis e iria até Jesus Cristo, o Messias. Vejamos agora a extensão e a ordem do povo de Deus a partir do verso 3 do capítulo 2. E agora essa parte é mais extensa, ela vai até o capítulo 9. Essa passagem abrange pessoas proeminentes de todas as tribos, exceto das tribos de Dan e de Zebulon. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o escritor apresenta um registro extenso sobre Judá. Capítulos 2, verso 3 a 4, 23. Ele tinha citado tudo numa certa ordem, até o presente momento, e interrompe essa ordem das tribos apresentadas em 2, para colocar Judá em primeiro lugar. A prioridade de Judá reflete a importância do trono de Davi para a esperança de bênçãos da comunidade pós-exílio. O texto sobre os descendentes de Judá segue um padrão literário chamado quiásmico,
Ele vai seguir assim, nessa seguinte ordem. Cada uma das letras que eu disser aqui vai ser uma frase. Uma frase. Então vai ser A, B, C, D. E depois repete, voltando. D, C, B, A. E nisso, no centro, que seria o D, ele comunica a mensagem central. Seriam elas A, as famílias judaicas, B, os descendentes de Rão, C, os descendentes de Caleb, D, os descendentes de Jeramiel. Voltando, detalhes adicionais sobre os descendentes de Jeramiel, informações complementares sobre os descendentes de Caleb, mais detalhes sobre os descendentes de Rão depois de Davi e detalhes adicionais sobre as famílias judaístas. Tudo isso aí está aí dentro desse texto. Esse quiasmo que a gente acabou de falar é uma figura de linguagem ou uma figura de música em que elementos são dispostos de forma cruzada. O nome se deriva da letra grega chi, que ela é mais ou menos isso. E em latim, chiasmus, como ainda hoje no inglês, alemão e outras línguas. E sofreu alteração no português por causa da pronúncia do italiano, que pronuncia o CH como K. Um exemplo de quiasmo. A, B e C, onde C é a mensagem central. A, torna insensível o coração desse povo. B, endurece os ouvidos. C, e fecha-lhe os olhos. C, voltando, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e seja salvo. Esse é um exemplo que está em Isaías 6, 10. Na sequência, essa forma gráfica vai ficar melhor se você visualizar em nosso blog site. Lá está disposta na forma gráfica, você vai se maravilhar, é muito interessante. Na sequência, apresenta um registro extenso sobre Manassés, Efraim e Manassés e Azer, capítulo 7, de 1 a 40. E conclui com um registro intenso sobre Benjamim, de 8, 1 a 9, 1a. As listas não se concentram apenas nas pessoas das tribos, mas também em várias de suas posses territoriais, não só as pessoas, mas também as posses. Esse arranjo revela o zelo do cronista pela expansão que poderia ocorrer na comunidade pós-exílio, de modo a incluir todas as tribos e seus territórios. O sonho deles continua sendo profético, de possuir toda a terra que Deus prometeu, que até hoje não conquistaram, embora exista a promessa de Deus. A preocupação do cronista é de resgatar toda a história e todos os fatos, visando uma unidade dos filhos de Israel que passarão ainda pelos domínios dos gregos e dos romanos, que eles estavam aqui no domínio dos babilônicos, preparando assim o terreno para a manifestação do Messias, que já estava próximo. Tudo estava sendo preparado na história, na geografia, na política, nas línguas, com o grego, com o latim, nas artes, nas ciências. Logo, logo, o Filho de Deus estaria vindo ao mundo. Por isso que tudo estava sendo preparado. E nos tempos presentes, não seria do mesmo modo? Sendo preparado para a segunda vinda do Senhor? Quando o Senhor vai voltar? Na linhagem dos filhos de Davi, dá para notar, da parte do cronista, mais interesse em Pérez e seu filho Esrom, que são os antepassados de Davi. Veja que dos versos 9 ao 17, o cronista interrompe a ordem dos filhos de Judá, como estes são apresentados no verso 9, e coloca Rão em primeiro lugar, a fim de dar proeminência à linhagem de Davi. Ao que parece, o cronista obteve essa informação genealógica do texto de Ruth, do capítulo 4, de 18 a 22. Esse interesse particular demonstrado por Davi vem mesmo dos tempos dos juízes, quando os sinais foram deixados em relação à rejeição dos benjamitas a favor de Judá. Em Samuel e em Reis, isso fica ainda muito mais claro. Assim como a linhagem de Rão deu origem a Davi, o monarca, a linhagem de Caleb deu origem a Bezalel, o supervisor da construção do tabernáculo no tempo de Moisés. A proximidade entre a família monárquica e a família do artesão do tabernáculo reflete
o interesse conjunto do cronista pelo trono de Davi e pela adoração no templo no período posterior ao exílio. Quanto a Etã, Emã, Calcol e Dara, verso 6, são sábios tradicionais, com os quais Salomão é comparado em 1 Reis 4,31, que lá diz: e era ele mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. Quanto aos queneus, esses estrangeiros eram parentes de Moisés por matrimônio, e se tornaram parte de Judá. Isso está em Juízes 1:16, 4:11. Assim o cronista os inclui como membros legítimos do povo de Deus. Tudo isso nada mais é do que a graça, do que a misericórdia de Deus, preservando as coisas e reconstruindo a história de seu povo, que dali sairia o Messias esperado e desejado desde o princípio das coisas. Você vê como a história é feita, né? A gente só consegue ter essa visão porque a gente está estudando fatos que já aconteceram. Agora, e os fatos futuros? É preciso fé e preciso ter sabedoria para você também não passar dos limites. Mas você sabe que existe, que Deus está nessa história conduzindo todas as coisas. O povo pensa que é livre para fazer o que quer, do jeito que quer. Mas, na verdade, ele é servo do pecado. É uma ilusão de liberdade que você tem quando faz o que quer, quando quer, da forma que quer. A gente vai, ao longo dos tempos aí, a gente vai amadurecendo essa ideia. Então, amanhã veremos o capítulo 3 de 1 Crônicas. Veremos filhos de Davi com suas esposas e concubinas. Vai ser muito legal. Curte aí nosso canal, inscreva-se nele, compartilhe, divulgue. Também entre no nosso blog e site Jamais Desista, para você ver os gráficos. Aqui tem alguns interessantes. Também entre na nossa loja virtual osemeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Um bom dia na presença de Deus.